Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: os demais de Tiatira. Meta de hoje: leitura das páginas 85 a 88. A história de Pedro Valdo. O período em que se inicia a igreja em Tiatira, na Idade Média, foi considerado um período de densas trevas. Assim como o Senhor conservou nos dias de Elias 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, vemos dois grupos de cristãos chamados de valdenses e albigenses, que são considerados como os demais de Tiatira, isto é, os vencedores. Naqueles dias de muita perseguição, eles foram taxados de hereges e alguns deles foram queimados vivos, simplesmente porque conservavam o que tinham, a palavra do Senhor. Apocalipse 2:25. Embora tenham pertencido à época de Tiatira, os valdenses não se contaminaram. Pelo contrário, foram defensores da divulgação da palavra no momento em que as pessoas não podiam ter a Bíblia na mão, pois era algo proibido para qualquer um que não fizesse parte do clero. Pedro Valdo, em francês Pierre Valdez, como era conhecido, viveu entre 1140 e 1205 d.C. Ele foi um rico comerciante de roupas de Lyon, um homem instruído, líder dos valdenses. Pedro Valdo e seus companheiros carregavam bolsas presas por alça ao pescoço, escondidas sob a roupa. Nessa bolsa portavam cópias das Escrituras e, enquanto vendiam tecidos, ao notar a necessidade das pessoas, distribuíam também a palavra de Deus impressa como forma de evangelização. Por essa razão, entendemos que eles são os pioneiros do que hoje chamamos de comportagem. Os valdenses foram severamente perseguidos pelos líderes religiosos da época. Seguindo esse exemplo, nós iniciamos em 1990 o trabalho de comportagem e em 2018 o Senhor nos deu a comportagem dinâmica. Foi a partir de 2019 que a nossa história relacionada com a comportagem mudou completamente. Quando ainda estava entre os irmãos, o irmão Dong Yulan sempre enfatizava que os comportores são como sumos sacerdotes que carregavam no peitoral 12 pedras com os nomes das 12 tribos de Israel. Êxodo capítulo 39, versículos do 9 ao 14. Nesse peitoral também havia o Urim e o Tumim. Êxodo 28:30. Instrumentos por meio dos quais Deus falava de forma instantânea. Se o sacerdote quisesse tirar uma dúvida, consultava o Urim e o Tumim, que carregava no peitoral. Nele haveria uma palavra instantânea de Deus, uma palavra revelada, uma palavra profética. Atualmente, graças ao trabalho feito pela editora Árvore da Vida, a palavra revelada de Deus tem sido colocada em livros e distribuída pelos comportores que atuam como os valdenses de hoje. Também em nosso tempo, Deus nos deu a seguinte abordagem celestial: posso orar por você? Hoje não tememos ser perseguidos nas ruas. Podemos andar livremente e perguntar às pessoas: posso orar por você? E deixar em suas mãos livros que contêm a revelação de Deus, o Evangelho do Reino, o qual produzirá a edificação da igreja e trará o Senhor de volta. Essa frase tem aberto muitos corações para receber o Evangelho e aqueles que querem receber ajuda e cuidado têm sido lançados para as redes de cuidado das igrejas. Como já dissemos, muita coisa aconteceu ao longo da história da igreja. Muita coisa Satanás tentou destruir, contaminar, mas graças a Deus sempre houve os remanescentes, os que se mantiveram numa linha que é fiel ao Senhor. Até mesmo em Tiatira, o Senhor pode contar com os demais, os remanescentes. Em nossos dias, todos nós devemos ser esses, fiéis ao Senhor. A fidelidade de Pedro Valdo. No meio dessa era de trevas, em vez de ter o Espírito falando, governando a igreja, vimos Jezabel ensinando e levando todos a praticar a prostituição espiritual e a idolatria. Deus, todavia, nunca permitiu que a totalidade da igreja se corrompesse. Ele sempre manteve, ao longo desses quase 21 séculos, uma linha prateada da graça de Deus, como afirmou André Miller. Pedro Valdo, líder dos valdenses, foi um homem grandemente usado para isso.
Por estar descontente com os ensinamentos errados de Jezabel, os valdenses se voltaram para o ensinamento correto das Escrituras a fim de manter essa linha prateada. Além dos valdenses, outro grupo também se manteve fiel ao ensinamento correto da Bíblia, os albigenses, os quais figuravam muito antes de Pedro Valdo. Habitantes de uma cidade chamada Albi, daí o nome albigenses, eles se situavam na região de Languedoc, ao sul da França, nos vales do alto ocidental dos Alpes. Do lado oriental estariam os valdenses. Deus preservou e fortificou esses dois grupos por muitos séculos. Pedro Valdo, segundo registra Andelmira em seu livro, desenvolveu uma abnegada atividade na luta pela verdade e contra os erros romanos. Todavia, sua piedade, seu zelo e sua coragem devem ser duplamente reconhecidos, pois se tornaram mais evidentes em um período quando a hierarquia papal começou a perseguir todos que questionavam sua autoridade e infalibilidade. 2017, páginas de 179 a 180. Segundo a tradição, o Papa Romano era infalível, e o que ele falasse ou definisse estaria definido e sacramentado. Não haveria erro. Sobre Pedro Valdo, Mille ainda diz: não temos dúvidas que ele foi levantado por Deus no tempo apropriado para que desse mais determinação ao testemunho dos valdenses. 2017, página 180. Como vimos em capítulos anteriores, adorar a Deus é algo simples e ocorre no Espírito. João 4:24. Não há necessidade de construir suntuosos templos com sacerdotes com suntuosas vozes. Não, a adoração a Deus se dá na simplicidade, no Espírito e em verdade. Versículo 23. Mille prossegue: a simplicidade da adoração que praticavam e a vida pacífica e reclusa que manifestavam parece não ter despertado a inveja de seus vizinhos, nem a suspeita da igreja dominante, até os dias de Pedro Valdo. Foi a mão de Deus que determinou assim. Porém, com o surgimento do destemido Pedro, a situação mudou. Por volta do ano 1160, as práticas da idolatria que acompanhava a doutrina da transubstanciação causaram uma profunda impressão em Pedro. Ele estava realmente alarmado com a intensidade da perversidade daqueles tempos, da corrupção que havia sido introduzida sorrateiramente na igreja e da influência perigosa e perversa que o papado exercia sobre a alma das pessoas. 2017, página 180. Mas o que é a doutrina da transubstanciação? Essa doutrina afirma que quando nós celebramos a Santa Ceia, o pão se torna verdadeiramente a carne de Jesus. Isso é transubstanciação. E o vinho que está no cálice se torna verdadeiramente o sangue de Jesus. Então essa doutrina acaba trazendo mais idolatria. A prática da indulgência também muito incomodava Pedro Valdo. Essa doutrina conferia ao sacerdote o direito de perdoar o pecado de alguém. Apoiado nisso, o Papa reuniu os exércitos que lutavam nas cruzadas. Todas aquelas pessoas foram atraídas pela indulgência papal. Não importava o quão grande tivesse sido o pecado e o crime cometidos pelas pessoas, por fazer parte do exército santo do Papa. Todos recebiam o perdão de Deus e eram alimentados com a esperança de ser recebidos por Deus de braços abertos quando morressem.